Está por aqui Marco Longaray para o seu tradicional comentário aqui nas manhãs de sexta-feira. Bom dia, Marco. Bom dia, Eduardo Costa. Bom dia a todos e todas que estão acompanhando aqui a programação. E começar assim pelo um pouco do que o Celinho falou, né? Eu sempre digo que eu sou um colorado apaixonado, né? E o Inter, em que pese as limitações do elenco, estamos acho que na 11ª, 12ª rodada do Brasileirão, 11ª, eu acho, lá no início foi colocado com um dos times ali, Palmeiras, Flamengo, disparados, com melhores elencos do Brasil, e junto a outros ali com possibilidade de ganhar o título. Mas eu, que na minha juventude tive a oportunidade, a alegria de ver o Inter, naquele tempo, para as pessoas entenderem, nos anos 60, 70, Libertadores, os times brasileiros não davam importância. Por isso até hoje eu acho que ainda os argentinos têm um título ou dois a mais nas Libertadores que os clubes brasileiros. Naquele tempo, o importante era ganhar o Campeonato Brasileiro. E nos anos 70, o Inter dominou totalmente. E eu tive essa alegria por volta dos 15. Sou de 1961, o Inter ganha o primeiro título bem no finalzinho de 1975, o bi em 76... e depois volta a ser tricampeão, os únicos 3 títulos do Brasil, do Inter, em 79, né? E o único campeão invicto até hoje do Campeonato Brasileiro, né? Mas assim, ó, voltando às expectativas lá no início do ano, de que o Inter poderia, quem sabe, sair dessa fila aí que agora, se chegar em 29, vai completar 50 anos na fila do Brasil. É muito tempo para um time. E agora, assim, de uns 3, 4 anos para cá, por quê? Por causa do poderio, né, do centro do país, número de torcedores, enfim, o potencial econômico. Agora nós estamos num desequilíbrio com os times verdadeiramente dos times do centro do país ali, né? São Paulo e Rio, em relação a outros, a outras praças, outros estados fortes, seria o Rio Grande do Sul, Minas, enfim. Mas agora o poderio do elenco dos times, de algum time sempre desponta. O ano passado foi o Botafogo, o Flamengo já tinha um elenco muito forte, o Palmeiras. Enfim, o time do Inter é um time... eu confio no treinador, o treinador já demonstrou que é bom. Agora o elenco, as chamadas prata da casa, afora o goleiro, esse Antony, que eu vejo ele como um bom goleiro, eu fico assim, ó, ainda que o Internacional tenha menos torcida que o Grêmio, o Rio Grande do Sul tem 3 vezes mais população que o Uruguai. Digamos que o Grêmio tivesse 2 torcedores, não é essa proporção, a cada 3. Isso daria ainda para o Inter uma população do Uruguai, mas não aparece um guri, uma joia para se tornar um craque. O que tem o Uruguai de craque, e o Inter tem mais torcedor no Rio Grande do Sul do que todo o país vizinho, e não se produz um craque. No Uruguai, por exemplo, tem dezenas de craques, com uma população que é 1/3 do Rio Grande do Sul. Estou dizendo aqui, talvez, o nosso país vizinho, Uruguai, aqui, acho que não tem 4 milhões de população. O Rio Grande do Sul anda beirando, acho que os 12 milhões. Então é assim, é lastimável a produção caseira, a produção prata da casa, não tem nenhuma revelação, os jogadores aí que não dão em nada. E
o elenco é pobre, né? O elenco é muito pobre, só quando está o time titular e quando o time titular está jogando muito bem. E jogadores aí que vieram para fazer diferença, Borré, Valência, jogam alguma, tem uma sequência boa, depois pifam, e aí fica um tempo, uma lacuna aí. Olhando essas coisas desse nosso mundo de Deus aí, uma nova escalada aí, agora Israel ataca o Irã, e aí aquele conflito ali sempre, além de que não cessa as questões lá na faixa de Gaza, questões muito difíceis para o povo palestino, esses que já foram aliados, Irã e Israel, hoje, como muitos países periféricos, também como onde os Estados Unidos se metem. O Irã, agora Israel faz um ataque ao Irã, e ali isso está uma permanente inquietude ali para o nosso mundo, não é? Uma vez que vários países aí, inclusive Israel, tem um poderio bélico aí para destruir o nosso planeta, que não é tão grande assim, tem um poderio armamentício, principalmente se nós chegarmos numa guerra de equipamentos mais sofisticados, não é? E está dominando o noticiário nosso aí, o julgamento pelos atos golpistas do 8 de janeiro e que antecederam, coisa e tal aí, com um foco no centro do ex-presidente Bolsonaro e todos, assim, em termos de nomes de magnitude, porque muitos dos que efetivamente participaram dos atos lá estão condenados, cumprindo penas, outros fugiram do Brasil, estão na Argentina, países sul-americanos, outros se encontram nos Estados Unidos, na Europa, e outros tantos foram presos, né? Eu já tenho dito em algumas vezes aqui, acompanhado a história, eu já com mais de virei a 6 décadas, né? Então posso dizer que, e gosto da política, independente da minha visão ideológica de mundo que eu tenho, mas então tenho acompanhado essas coisas. Então, para mim, assim, a democracia é algo muito caro, né? Tem suas imperfeições, mas não os outros regimes ditatoriais, regimes centralizadores, regimes totalitários, são muito ruins, né? Mas também a gente tem que entender uma coisa bem singela, Eduardo, que a gente aprende no básico para não pensar que a liberdade ela não tem marcos, que ela não tem limites, que é aquela coisa que a gente já ouviu, acho que qualquer um já ouviu dizer da forma mais singela, é que nós podemos avançar até onde chega o limite do outro. Assim, a nossa liberdade vai até onde começa nossos direitos vão até onde começam os do outro. Porque se nós entendermos que a nossa liberdade, se nós nos entendemos que a liberdade, seja de expressão, seja de atitudes, ela fosse irrestrita, nós estaríamos num mundo, porque a civilidade, o que faz com que os homens cumpram as leis, é porque nós estamos que cumpram e vivam dentro de uma certa, de um certo padrão de contornos, eu diria, são as questões culturais e as leis. Bom, aqui no Brasil, o entendimento da nossa cultura e da nossa legislação é que cada pessoa pode fazer um casamento, convidar ali, ir lá, registrar
uma união, não é? Agora já tem os países muçulmanos, coisa e tal, lá que o homem pode ter 4, 5 esposas, desde que, segundo a legislação deles, desde que consiga sustentá-las, enfim. É uma razão meio desequilibrada até do ponto de vista, assim, a proporção que teria que nascer de mulheres se cada... E muitos são adeptos de terem mais. É uma cultura diferente, para eles isso é normal, não é? É que nem a gente vê alguém agora aqui, da onde nós estamos, desse belo estúdio panorâmico, que nós olharmos ali para a calçada da nossa avenida, que eu tenho como a principal, junto com a Presidente Vargas, a Olavo Moraes, mas eu acho que a Olavo Moraes nos traz um sentimento de passar aqui pela frente da prefeitura, de ir até a Igreja Matriz, de ser o caminho do Portão da Boa Viagem, né? Onde eram os marcos, antigamente, os limites da nossa cidade. Tem essa simbologia. Avenida Olavo Moraes, e se nós olhássemos aqui para a calçada e tivesse passando uma moça, uma garota ali, com vestes de praia, de biquíni e maiô, né? Mas eu achar isso, assim, mas na praia isso é normal, não é? A gente vê as pessoas. Então é a questão de cultura, o momento. Mas se a gente vê alguém agora passeando aqui, alguém passeando de sutiã e calcinha aqui no centro, causa um alvoroço, né? Isso é dentro de um contexto, né? E um outro aspecto que eu venho, que estamos vendo aí, nessa questão aí, dos atos golpistas preparativos, do que poderia ter acontecido, eu, assim, que o meu olhar de acompanhar, me parece, e aí é uma avaliação do Marco e do que eu tenho visto, não é? Uma avaliação minha, não é um... Eu estou um tanto assim inclinado, e posso estar errado, e o tempo vai dizer isso em poucos meses, mas eu estou inclinado na minha avaliação de que o Bolsonaro vai ser preso. E eu acho que o processo até está andando com uma certa celeridade nesse andar. Porque o que nós temos um contexto, qual é a minha avaliação? O Bolsonaro, para a parte da elite, embora tenha um grande apoio em setores como o do agronegócio, mas tem uma parte da elite brasileira que não vê no Bolsonaro o melhor representante. De certa forma, envergonha a elite brasileira. E o Lula é um adversário de classe, não é? Então, se a gente olhar aqui, tu que é uma pessoa que atua na área do noticiário há muito tempo, bem informado, nós vamos olhar que na própria eleição passada estava aquela polarização Bolsonaro e Lula, mas o noticiário sempre permeava com uma questão, que era a possibilidade de a terceira via, mas nunca ninguém saiu muito dos 5%, para que a mídia corporativista, que está a serviço dos grandes grupos, dos grandes interesses, enfim, que repercute isso, falando da mídia corporativista, para dar um alce, para dar um suporte para levantar uma candidatura de terceira via. Então, na minha análise, o que vai acontecer? Eu imagino que o Bolsonaro vai ser preso até o início, até o final do ano, nos próximos meses, início do ano que vem. E hoje nós já temos um grupo político chamado Centrão, que tem metade dos deputados do Congresso, estou falando o pessoal mais, retirando o pessoal mais, os quase 100 deputados bolsonaristas, né? Mas que vão acabar se acoplando a essa ideia. E numa tacada, e aí, de certa forma, o Alexandre de Moraes, o ministro, ele sofre uma pressão nesse sentido,
E o que eu vejo disso aí? O Bolsonaro, porque se o Bolsonaro não for preso até às vésperas da eleição, ele vai continuar, ele tem um apelo popular que eu reconheço, muito grande, tem um apelo tanto é que no PT, por exemplo, eu sou petista, tem uma parte no Brasil de pessoas que gostam da figura do Lula, que é acima do PT, mas não existe esse negócio de lulista, em geral, nem no PT. Então tem as pessoas que simpatizam com o Lula, enfim, mas que não são petistas. Mas eu sou um petista, né? O Lula vai passar, se eu ficar por aqui, vou continuar petista. Já o Bolsonaro é uma figura que o partido não interessa muito. Para onde ele ir, o seguidor... Ele estava lá no PSC, passou para o PL, as pessoas continuaram sendo bolsonaristas, né? Vão tudo junto, né? Para onde ele for. E, então, para resumir, concluir esse meu comentário... o contexto que eu coloco é assim: o Bolsonaro envergonha parte da elite brasileira, é uma opção em últimos casos, no contexto atual, principalmente depois que ele já foi presidente. O sonho deles é uma pessoa de centro-direita que faça privatizações. Esse nome é o Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo, que está no Republicanos. E aí, se a prisão do Bolsonaro for como eu estou vendo, não é o meu desejo, é a leitura que eu estou vendo. Se a prisão do Bolsonaro for ainda este ano, ou no início do ano que vem, o Bolsonaro não vai estar... Mauro Cid acaba de ser preso. Mauro Cid. O Bolsonaro vai... aí tira o Bolsonaro da cena, entende? Da influência. Esses que estão aí para concorrer, Ratinho Júnior, o Caiado, Tarcísio de Freitas, Eduardo Leite, vai ter tempo deles chegar num entendimento qual é o melhor candidato do centro-direita, e aí a mídia, a grande mídia, vai entrar com tudo, como foi lá atrás, só para lembrar, como foi com o Collor, o caçador de Marajá, transformou lá alguém que não era caçador de Marajá. Não estou dizendo que é nesses mesmos termos, né? Mas a grande mídia é capaz de catapultar uma candidatura, de levantar uma candidatura que já está o que não ocorreu em 2022. Hoje existem nomes aí nas sondagens que empatam com o Lula, ganho do Lula no segundo turno, conforme as pesquisas, enfim. Mas o que eu estou vendo é isso. O Bolsonaro, de certa forma, envergonha parte da elite pela maneira que ele se comporta, enfim. E o Lula é um adversário histórico, não é? E hoje nós temos uma figura que dificulta as coisas para o PT, para o Lula, que é o pobre de direita. É aquela pessoa que ganha salário baixo, coisa e tal, mas ela está inserida num contexto aí do pobre de direita. Bom, então, esse pobre de direita não vai votar naqueles setores que em tese defendem os interesses dele, né? Eles estão com a ideia de votar no patrão, não é? Ou ele tem, às vezes, um pequeno negócio e não consegue ter a consciência de classe que nós vivemos no Brasil. Então esse é o contexto que eu coloco. Eu acho que o cenário de 2026 vai ser uma candidatura de centro-direita muito forte, que vão chegar num consenso, e que eu vejo aqui, pelo que eu tenho lido, que não é coisa de um desejo particular, é da minha leitura. O Bolsonaro vai ser preso, e com isso... preso, e não vai demorar muito, eu não posso dizer que é nos próximos meses, mas eu acho que até a virada do ano, e aí ele acaba não tendo muito interferência, do contrário, se ele fosse ser preso, os casos que vai ser, que eu acho que vai, mas mais lá para o meio do ano que vem, né? Então é isso, uma avaliação que eu gosto de compartilhar, no sentido, existe quem concorde, quem discorde, coisa e tal, afinal de contas a democracia é assim.
Mas é feito dentro de um contexto de uma certa lógica de como é que se encaixam as coisas neste olhar, nessa avaliação que eu faço. Muito obrigado por ter estado aqui contigo, Eduardo, e desejar a todos e todas um abençoado final de semana com saúde, que é fundamental. Marco Longaray, seu comentário. Muito obrigado, bom fim de semana e até sexta-feira que vem.